Ele andou em retidão. Ele teve todas as exigências do Pai cumpridas nele. Então tudo que se necessita de obras, tudo que se necessita para que se cumpra a vontade de Deus, encontramos na pessoa de Cristo. Ele sim é o Cordeiro perfeito. E Deus o enviou justamente para isso. Então ele sendo a propiciação, sendo oferecido pelo próprio Deus. Então veja, Deus se oferece no nosso lugar. Fora dele não existe salvação. Porque somente ele foi capaz de aplacar essa ira. Então, automaticamente, ele expia os nossos pecados. Lembra do prefixo aqui, ex, que é exterior, de retirar, de expurgar. Então, Cristo se tornou maldito, Gálatas vai dizer isso, ele se tornou maldito, ou seja, assumiu sobre ele, sobre o seu corpo, todos os nossos pecados. Pecados do passado, presente e futuro. Crianças que ainda nascerão podem ser totalmente justificadas através dessa obra. Essa obra redentora aconteceu na minha tempo? Não. Ela aconteceu antes da fundação do mundo. Pedro vai dizer isso em suas epístolas. Então, expiação se torna possível porque ele adquiriu sobre ele a maldição da nossa culpa. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então somos absolvidos diante desse sacrifício. E a grande pergunta é: como eu consigo ter acesso a essa obra? Através da fé. Fé é essa, em Efésios capítulo 2, entregue pelo próprio Deus. A única coisa que a Bíblia nos ensina que é necessário para que seja justificado é a fé no Senhor Jesus Cristo. Então eu quero que você lembre aí, no seu lugar, um falso entendimento sobre quem é Cristo é capaz de me colocar nessa obra? Sim ou não? Um entendimento indevido sobre a pessoa e a obra de Cristo me justifica? Não. O único meio. Isso é o que a fé nos traz, irmãos. A fé nos traz o devido conhecimento. Porque é mediante a palavra. Devido ao conhecimento da sua obra. E isso é o que me justifica diante de Deus. O erro de muitas pessoas é acrescentar coisas neste caminho inicial. Muitos pegam aqui o que falaremos hoje e colocam aqui. Sendo que Romanos, capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele é muito enfático quanto a isso. A justificação é mediante a fé. Tem um outro desenho, que é a raiz da justificação, com base em Romanos. Romanos, capítulo 3. Está aqui o desenho. Aqui está um pouco claro, tá? Porque eu coloquei numa cor rosa. Então ficou um pouco, não dá para ver. Então a raiz da justificação é justamente essa. Em Romanos capítulo 3 você vai encontrar no verso 24, que é a primeira raiz. É somente pela graça. A outra raiz, através da fé. Versículos 22, 25, 28 e 30. Somente em Jesus Cristo. Versos 24 e 26. E por exigência, sem obras da lei. Então não é pelo quanto que você se dedica à obediência da palavra. Isso não vai lhe trazer salvação. Não é por aquilo que você faz. Não é por estar numa igreja. Não é por você ter se batizado. Não é porque você participa da ceia do Senhor que você é salvo. E sim pela fé. Na pessoa e na obra de Deus. Somente. É isso que Romanos vai dizer. Aí vem esse texto glorioso de Tiago. E ele vai dizer logo no primeiro verso que eu escolhi aqui. Pois qual é o proveito, meus irmãos? Se um homem disser que tem fé e não tiver obras, poderá a fé salvá-lo? Isso está no verso 14 do capítulo 2, correto?
Aí um leitor descuidado, ele vai dizer, segundo Tiago, volta lá por favor, segundo Tiago, aqui tem os teólogos. Correto? Uma leitura descuidada pode levar a esse entendimento? Mas é isso que Tiago está dizendo. A pergunta que você deve fazer ao texto é, primeiro, o que Tiago está querendo dizer com isso? Essa é a primeira pergunta. E essa primeira pergunta vai te levar a uma segunda pergunta. Que tipo de fé ele está se referindo? Qual que é o objetivo do livro de Tiago? Se você identificar o objetivo do livro de Tiago, qual é a intenção que ele tem ao transmitir a mensagem dele, você vai entender que tipo de fé é essa que ele está falando. Tá? Então, não, irmãos. E é isso que muitos falaram, que existia contradição no que Paulo ensinava em Romanos, capítulo 3, para a carta de Tiago. Mas Tiago nunca teve a intenção de acrescentar alguma coisa neste ponto. Ou seja, Romanos capítulo 3 permanece de pé, permanece correto, e a Bíblia, claro, não se contradiz. Então vamos entender o que Tiago está querendo dizer com isso. Hoje será uma mensagem expositiva, tá? Então você que permaneça com a sua Bíblia aberta, para juntos aqui analisarmos. Primeira coisa, quem é o autor do livro? Tiago. Você vai encontrar na Bíblia ao mínimo 4 Tiagos. Está na Bíblia. Quem é esse Tiago? Apenas 2 são candidatos à autoria dessa epístola. Alguns sugerem que é Tiago, filho de Zebedeu, aquele irmão de João, mas ele foi martirizado cedo demais, irmãos. Ou seja, ele morreu antes mesmo de ser aqui editada, confeccionada essa carta. Isso você pode acompanhar em Atos, capítulo 12, logo no início do livro de Atos, capítulo 12, verso 2, você vai ver que Tiago morreu, esse, o irmão de João, tá? E isso deixa apenas um Tiago sobrando, que é o mais velho dos irmãos, dos meios irmãos de Cristo. Então, quem escreveu, na sua grande maioria, na maioria dos teólogos, chegou à conclusão de que foi o Tiago, meio irmão de Cristo, que escreveu esta epístola. E a quem que ele escreve? Identificando o autor, agora temos que dar um passo a mais. Quem que é o público-alvo? Quem são as pessoas a qual ele escreve? E ele identifica isso no verso 1 do primeiro capítulo. Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que estão dispersas no exterior, saudações. Então ele identifica para quem que ele está endereçando a sua carta. E isso, irmão, foi como resultado da dispersão que ocorreu em Jerusalém. Então ele escreve a sua carta com um foco para os judeus dispersos. E possivelmente como resultado do martírio de Estevão. Em Atos capítulo 7, ali se inicia a perseguição aos crentes, aos cristãos. E isso foi datado, irmãos, por volta de 44 depois de Cristo. Portanto, Tiago pode ser datado de forma confiável entre 44 depois de Cristo a 49 depois de Cristo. E isso é muito importante, porque conforme os outros registros do Novo Testamento, ela torna-se a carta mais antiga do cânon do Novo Testamento. Então, se fosse colocar na ordem cronológica aqui, muitos colocariam, porque as datações são através de estudos históricos e tudo mais, mas Tiago estaria entre as primeiras cartas do Novo Testamento, se fosse numa ordem cronológica. Tá? Então, é correto, você que é um bom leitor estudioso da Bíblia, tem as Bíblias cronológicas hoje, né? Eu não sei como elas colocam, mas Tiago está entre as primeiras ali. Tá? E Tiago era chamado de Tiago o Justo, tanto pela sua conduta, tanto pelo seu afinco na justiça de Deus. Ele era chamado de Tiago o Justo.
E ele escreve semelhante aqui nesta carta a um livro do Antigo Testamento, o livro de Provérbios. Por que isso? Porque essa carta aqui, irmãos, você que já leu Tiago, todos já leram Tiago aqui? Já, né? Já leu? Já leu Tiago? Já? Então, tá bom. Está no caminho certo. A carta tem uma ênfase aqui na prática. E Provérbios, você como já é um bom leitor da Bíblia também, já leu o livro de Provérbios, Salomão ele enfatiza muito a vida prática, né? Ele fala sobre relacionamentos, ele fala sobre sabedoria, ele traz os termos práticos da vida cristã. E não salientando o conhecimento teórico. Você percebe que Tiago aqui ele não traz essa parte teórica, e sim a parte prática do cristianismo. Ele fala justamente sobre o comportamento que um cristão tem. Tiago escreveu com um desejo apaixonado de que seus leitores fossem irremediavelmente obedientes à palavra de Deus. Essa era a preocupação dele. Ele queria expressar para os seus leitores qual era a conduta de um cristão verdadeiro. E claro, sempre que você quer enfatizar aquilo que é verdadeiro, sempre se utiliza de exemplos negativos. E ele faz muito isso. Ele traz situações ao qual se constata, né? Traz um contraste com a vida de um cristão verdadeiro. Então, analisando aqui o capítulo 2, você vai perceber isso, irmãos. E o fim de tudo é o que consideramos aqui e chamamos de fruto da justificação. O que Tiago quer e tem por intenção passar para nós, passar para os seus leitores é qual é o fruto da justificação. Volta o desenho lá, aqui já. O que Tiago quer fazer? Qual é a intenção dele? Ele certamente não descarta tudo isso. Isso aqui permanece de pé. Mas agora ele quer dizer para nós, ocorrendo isso aqui, o que ocorre aqui? Vou repetir. Acontecendo tudo isso aqui, verdadeiramente, qual que é esse resultado? O que diferente acontece na vida desse homenzinho? É isso que ele vai nos ensinar. É aí que começamos a harmonizar os dois livros, o livro de Romanos e o livro de Tiago. E ele diz, irmãos, que onde quer que haja a raiz da fé salvífica, sempre haverá seus frutos. Põe um outro desenho da raiz, por favor. Ou seja, irmãos, qual que é o objetivo de Tiago? É dar continuidade a essa árvore tão linda, que tem ramos, tem folhas, tem frutos e tudo mais. Então, Paulo, digamos que Paulo parou aqui. O objetivo de Paulo era um, de Tiago é outro. E nisso que a Bíblia se completa, irmãos. Paulo parou aqui. Não que ele não fale também de resultados da fé, ele fala assim. Mas no capítulo 3, a ênfase dele é justificação. É somente pela fé. E agora, vamos ver qual é a continuidade dessa raiz. Por quê? Uma raiz certamente vai ter ramos, galhos, tronco. E assim ela continua. Senão a raiz é morta. Se você corta no talo uma árvore, apesar que tem uns que ainda surgem, né? Aqueles ramos pequenininhos, e depois ela volta à vida. Mas a grande maioria, a raiz, ela fica morta. Tá? Não é o caso da raiz da justificação. A raiz da justificação, ela apresenta, sim, uma árvore viçosa, uma árvore robusta e que dá frutos. Então agora, irmãos, vamos ver que essa raiz, ela sempre haverá de dar frutos. E em Tiago 2 ele argumenta a necessidade do fruto. Paulo e Tiago estão em total acordo aqui agora. É como se eles se reunissem, dessem as mãos, um abraço e tomassem um café. Tiago, capítulo 2, está em total acordo, harmonia com Paulo, com Romanos. Embora em uma primeira leitura os dois pareçam estar, como eu disse, se contradizendo.
Amados, raiz e frutos é o nome deste sermão. Raiz e frutos é o tema-chave aqui nosso. Ambos os ensinos estão relacionados. Assim como os frutos de uma árvore, que é o livro de Tiago, estão relacionados com as raízes, que é Paulo. As raízes de uma árvore só podem ser consideradas vivas, saudáveis, se o fruto for saudável. Como é que você diz que uma árvore é boa? Você vai lá, planta, e olha que isso acontece, é engraçado, né? Na agricultura, isso acontece. Você às vezes planta no mesmo terreno, o mesmo tipo de árvore, mas o fruto de uma é diferente da outra. Uma é mais doce, a outra não. E qual árvore que você vai caracterizar como uma boa árvore? Se você tiver que cortar uma das duas árvores, qual você vai cortar? A que o fruto é inferior, correto? Então, amados, isso ainda se aplica aqui. As raízes de uma árvore só podem ser consideradas vivas. Não se esqueça dessa raiz aqui. Como é que eu sei que essa raiz é viva? Como é que eu sei que é pela graça, através da fé, em Jesus Cristo e sem obras da lei? Pela qualidade do fruto que ela vai fornecer. Então isso não pode ser perdido de vista, irmãos. E os reformadores, tirando Lutero, explicaram essa contradição da seguinte forma, abre aspas, somente a fé salva, mas a fé que está só, não salva. Vou repetir. Somente a fé salva. Romanos capítulo 3, correto? Somente a fé salva. Vírgula. Mas a fé que está só, não salva. E eliminando quaisquer possíveis erros, a verdadeira fé salvífica sempre será acompanhada de boas obras, irmãos, que verificam a validade dessa fé e comprovam que ela é real. Analisando apenas a raiz, podemos incorrer a muitos erros e enganos. Se eu parar nisso aqui e analisar, eu posso muito bem começar a criar coisas na minha cabeça. Por exemplo, querer dizer que isso aqui é uma árvore. Eu posso muito bem falar isso. Não, isso aqui para mim basta. A minha fé, eu tenho minha fé em Cristo. A minha vida, o cristianismo ao qual eu creio, se resume apenas nessa árvore. Então, para que não haja nenhum erro de entendimento, para que não haja nenhuma falta de complemento nos ensinos bíblicos, eu preciso entender claramente que não para por aqui. E muitos, e eu tenho certeza que você conhece pessoas assim, que param nisso aqui. Que param nisso aqui. Porém, essa fé que justifica, ela certamente, absolutamente, sem sombra de dúvidas, vai gerar frutos. Vai gerar frutos, irmãos. Então precisamos aqui expor hoje essa carta de Tiago, capítulo 2, dos versos escolhidos, para eliminar qualquer tipo de erro e engano e estabelecer uma prova final que nos tirará do erro, que é analisar os frutos de acordo com a carta de Tiago. Então, se você tem aquela dúvida, qual a fé que eu tenho? Será que a minha fé é a fé salvífica? Será que eu parei aqui? Será que realmente eu estou dentro dos critérios bíblicos sobre a fé salvífica? Quem aqui já se fez essa pergunta? Já se fizeram? Ninguém vai se acusar? Só eu? Eu faço. Constantemente eu faço essa pergunta. Será que a minha fé é uma fé salvífica? A Bíblia diz isso. Examinem-se. Paulo vai dizer isso para ver se vocês estão na fé. Que tipo de fé que ele está falando? A fé salvífica. A fé que justifica. Então não tem erro algum você analisar a sua vida. Estabelecer um exame. Não tem problema algum. Tem gente que fala que isso aí é duvidar do sacrifício de Cristo, né? Sendo que é uma própria ordenança das Escrituras. E o objetivo da carta de Tiago, que responde todas as perguntas aqui já feitas, é justamente responder essa que eu acabei de fazer. Como posso saber se a minha fé é real? O livro de Tiago responde. Você que tem dúvida quanto à sua fé, leia o livro de Tiago.
a carta de Tiago. E é isso que Tiago está abordando aqui. E ao longo de toda a sua epístola. Na verdade, toda a carta de Tiago está preocupada com a religião pura e imaculada. E muitos demonizaram esse termo hoje em dia, religião. E a religião em si, meus amados, ela não é prejudicial. Existe a religião. Nós somos um povo religioso. Eu e você. Somos um povo interligado com esse Deus trino. Então sim, somos religiosos. É que muitos hoje, devido ao evangelismo fraco e decadente, elas querem trazer as pessoas para dentro da igreja, descaracterizando a religião, dizendo que religiosidade é algo ruim. Aí linkam com os fariseus. Veja, foram os religiosos que crucificaram Jesus. Nós não somos religiosos, somos amor. Aí traz a pessoa para mim. Não, eu sou religioso, você também é religioso. Nós somos, senão você não estaria aqui, correto? Você está fazendo o que aqui hoje, então? Se você não é uma pessoa religiosa. E Tiago, ele se preocupa com isso. Em destacar qual que é a religião pura e imaculada. Veja, por exemplo, aí na sua Bíblia, o capítulo 1, verso 27. Olha o que ele diz. A religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta. 2 pontos. E ele define. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se sem manchas do mundo. Então ele define qual que é a religião verdadeira. Então você pode grifar aí na sua Bíblia o verso 27, porque este é o objetivo da carta de Tiago. O verso 27. Estabelecer qual é a religião verdadeira. Tá? Para isso eu te convido agora a entrar no texto, no verso 14 em diante, e vamos aqui com mais precisão abordar essa religião verdadeira. Diz o seguinte o texto: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Primeira pergunta ao texto. Mais uma vez. Que tipo de fé é essa que Tiago está falando? É certo que não é salvífica, irmãos. É claro para nós que ele não tem em mente, aqui no verso 14, falar sobre a fé salvífica. Aqui, irmãos, é como se ele estivesse colocando uma crítica diante de tudo que ele já argumentou nos versos anteriores. Do 1 ao 13, irmãos, ele aborda uma questão chave, que é a falta de amor nos cristãos. E ele vai dizer bastante categoricamente sobre acepção de pessoas. Ele vai falar no verso 1 ao 13 sobre você agir com parcialidade. Ele vai falar sobre você atender bem os ricos, aqueles que se vestem bem, dar os primeiros locais das cadeiras para esses, e aqueles que são pobres você trata com desprezo. Você conhece crente assim? Infelizmente, existe. Então é o primeiro critério que você já tem que estabelecer. O primeiro exame que você lança sobre a sua vida é: eu estou dentro sobre daquilo que ele fala do verso 1 ao verso 13? Você tem que se examinar aqui, você tem que se lançar diante desse texto. Eu sou uma pessoa parcial? Eu sou uma pessoa que dou preferência para aqueles que têm mais valor, digamos assim, diante da sociedade? Eu sou esse tipo de pessoa? Quando eu me deparo com um pobre, com uma pessoa mal vestida, como que eu ajo diante dela? Eu sou uma pessoa parcial? O Felipe pregou aqui domingo sobre a mulher samaritana. Se Cristo fosse uma pessoa parcial, ele falaria com a mulher samaritana? Não falaria isso. Então vemos que esses preceitos aqui são preceitos que estão em Cristo.
a imparcialidade diante dos indivíduos. E é assim que devemos agir. Então ele estabelece uma argumentação aqui, Tiago, sobre um comportamento contrário à fé salvífica, do verso 1 ao 13. E a preocupação de Tiago em orientar esses cristãos dispersos, que é o público-alvo, era para que eles preservassem a pureza e a genuinidade da fé. Ele está falando, olha, não ajam dessa forma. Olha, não façam assim. Lembrando que ele está falando aqui as 12 tribos que estão dispersas. Então, aos judeus. Certamente ele tem na sua mente os fariseus, que agiam dessa forma. Então ele está instruindo. Olha, não ajam assim. Porque uma fé que não é a fé salvífica, é a fé falsa, a fé espúria, vai levar você a agir dessa maneira. E ele pergunta, diante desse texto, aqui no verso 14, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Tiago introduz o tema da verdadeira fé salvífica. Tiago conhece como é fácil alguém simplesmente dizer que tem fé. Alguém diz, eu creio. Como é fácil dizer, Senhor, Senhor. Como é fácil, meu irmão, você fazer uma profissão de fé. Como isso é fácil. Como é fácil você afirmar, sim, eu tenho fé no Senhor Jesus Cristo. Como isso é fácil. E Tiago está se preocupando justamente com essa facilidade. E a pergunta que ele deixa, se você ler o verso 8, é: pode essa fé ser separada do amor? Pode essa fé estar desassociada dos princípios chaves? Olha o verso 8. Princípios do amor. Se cumprirdes a lei real, conforme a Escritura, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Mas é claro que contém aqui uma orientação diante de uma situação negativa. Porque no verso 9 ele deixa claro, mas, existe um mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. No verso 10 ajuda mais ainda. Porque qualquer que guardar toda a lei, quem será que ele tinha em mente aqui, hein? Quem será que ele estava pensando quando escreveu essa carta? Porque qualquer que guardar toda a lei e errar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. O que ele está dizendo aqui é uma conduta que obedece em alguns pontos, porém falta amor, falta misericórdia, falta princípios chaves da fé em Cristo Jesus. E é verdade, irmãos, que a exposição dessa passagem tem produzido uma distinção comum dos sofistas. Você já ouviu falar sobre os sofistas? Os sofistas são aqueles que produzem um raciocínio aparente, eles criam defesas a partir de narrativas, a partir de argumentações sem fundamentações sólidas. Isso é ser um sofista. Você pode categoricamente chamar um comunista, um marxista de sofista, porque eles não têm um raciocínio através de fatos, mas sim de narrativas. Ter uma fé espúria, crer naquele desenho, sem que haja, continua aí, sem que haja os troncos, os ramos, os frutos, é você ter uma fé sofista. É você crer em uma narrativa. E a sua narrativa vai ser alguns princípios bíblicos, alguns versículos isolados. Olha só aquilo que Paulo disse. É apenas pela fé. Então eu tenho fé. Tudo bem, mas qual é a prova de que você tem essa fé?
as suas palavras não passam disso, de palavras. A sua fé, ela não tem dados concretos sobre isso. Mas, pastor, Hebreus capítulo 11 diz que a fé não é vista. É a certeza, é a esperança daquilo que não vemos. Irmão, o que você precisa entender é o que essa fé traz de respostas para a sua vida. Ela não é uma fé sofista. Ela não é uma fé subjetiva. Não, ela é uma fé em exemplos práticos. Senão Tiago não tinha escrito essa carta. E é isso que muitos cristãos estão fazendo. Muitos têm suas Bíblias em casa e não leem um livro tão precioso quanto esse. E ele pergunta, diante de todos esses fatos, diante da sua própria argumentação, ele faz uma pergunta retórica. Porventura, a fé pode salvá-lo? É claro que ele está falando sobre a fé que faz acepção de pessoas. Claro que ele está falando de uma fé semelhante à dos fariseus. E ele pergunta, porventura a fé pode salvá-lo? Tiago está se dirigindo àqueles que simplesmente dizem que têm fé. E contudo não têm obras em sua vida. Essa fé pode salvá-los? Essa fé lhe justificou em Cristo? Não. Tal fé é a fé verdadeira? Não. A fé sem obras é uma fé viva? Não. A fé sem obras me une de um modo correto ao Salvador e à sua justiça. Essa é a questão que Tiago levanta. Que tipo de união é essa que você, meu irmão, tem em Cristo? Como que você me garante que você está conectado como uma oliveira brava, enxertada neste tronco? Como que você me garante que esta raiz da justificação é o que tem alimentado a sua vida? Porque os nutrientes da sua fé estão aqui, irmãos. Está aqui. Como que você me garante que você está nisso? Por isso que Tiago pergunta, porventura, essa fé pode salvar? Ele pergunta. A fé de Romanos 3, que Paulo está dizendo, sim, essa salva, essa justifica. A que Tiago está dizendo aqui, não. Essa aqui não. Verso 15. Ele continua com a sua argumentação, veja só. E, se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano. Quando ele diz aqui, irmãos, e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento, é claro que ele está trazendo aqui uma situação que ocorre e pode ocorrer. Ele ilustra o seu ponto comparando a fé sem obras com palavras de compaixão, sem atos de compaixão correspondentes. Esta é uma analogia apropriada, porque a fé morta pode ser caracterizada por uma falsa compaixão, por uma preocupação verbal apenas. O texto, no original, se o irmão ou a irmã, vem do grego adelphos, que significa irmãos em Cristo. Sabe o que ele está falando aqui? Sabe qual que é a situação que ele está ilustrando? É o meu relacionamento com o seu, na igreja. Olha como isso aqui é importante, irmãos. Para você ver se você realmente está na fé, primeira coisa, você tem que estar numa igreja. O seu relacionamento, a sua comunhão com o seu próximo, vai dizer se a sua fé é verdadeira. Como é que ficam os desigrejados? Que comunhão que ele tem? Essa situação aqui não se aplica ao desigrejado. Quem é o irmão dele? Estão entendendo?
Tiago traz essa situação, irmãos em Cristo, que buscam outros membros da igreja em sua hora de necessidade. Como que ele veio? Com uma grande expectativa. Porque se a pessoa vem pedir ajuda, é porque ela tem uma expectativa de que será atendida. Quem dirá na igreja? E Tiago escreve que esse irmão ou irmã não tem roupas. O texto original aqui é gúmenos, que significa não estar nu literalmente, mas estar mal vestido. E isso vem de encontro com tudo que ele já falou aqui sobre a acepção de pessoas. Então, amados, se nós vemos aqui um irmão mal vestido, num frio desse, uma pessoa que não tem ao menos uma blusa para vestir, e está no nosso meio, e senta do seu lado aí, o que você vai fazer? Uma pessoa que tem a fé. Deus diz, não precisa entender, não. Uma pessoa que tem essa fé aqui, irmãos, Tiago diz o que ela faz. Tiago diz o que ela faz. O grego diz estar mal vestido e carece do alimento cotidiano. A referência é para aqueles que estão privados das necessidades básicas. Essa é a situação aqui ilustrada. E João, na sua carta, a primeira carta de João, ele vai dizer exatamente a mesma coisa. 1 João, capítulo 3, verso 17. Olha que interessante. Como se harmonizam os textos. Se alguém tiver recursos, e é por isso que você oferta na igreja. É por isso que você traz os recursos para a igreja. Não é para a gente colocar num banco, não, e ficar guardando dinheiro. Você oferta na igreja para que a igreja ajude eles. Se alguém tiver recursos, a igreja tem recursos. Se estamos reunidos, se estamos aqui colocando o nosso dinheiro, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não é justificável, irmãos. Se o amor de Deus não está nesse irmão, diante dessas situações práticas, ele não foi justificado em Cristo. É por isso que os mandamentos são claros. Para não cobiçar nada, para não ser avarento. A Bíblia é clara nesses pontos. Como você é na sua conduta? O que o seu coração lhe impede para fazer, lhe conduz a fazer. Isso são sinais do amor que existe em Cristo. E olha que eu não estou falando de desconhecidos, eu estou falando de irmãos em Cristo. Isso desmantela, derruba toda aquela falsa religião da pessoa só vir nos domingos na igreja. Ah, eu só vou domingo, vejo lá o culto e vou embora. Nem falo com os meus irmãos. Irmãos, se não existe comunhão, se não existe preocupação minha com você e você para comigo, não existe justificação na igreja. Não existe. Ou não é isso que Tiago está dizendo aqui? Não é essa a situação que ele está levantando? Então tudo parte, irmãos, de uma conexão que temos, de um cuidado que temos um para com o outro. Verso 16. E algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Aqui é interessante também esse verso. Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos. É isso que ele diz aqui. E algum de vós lhe disser. Ou seja, entrou a pessoa, é um irmão em Cristo, está passando necessidades de vestimentas, de alimento, situações básicas, o irmãozinho não tem condição. Aí vem um de nós,
E diz: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos. São palavras, irmãos, vazias, que emergem de uma fé morta. Tal pessoa pode até falar sobre a fé, mas se não há ação, não há fé real. Para que serve dizer que você tem fé se ela não está ativa? Do que adianta? É possível proferir palavras, mas se não há obras para sustentá-las, trate-se apenas de conversa religiosa vã. A palavra aqui, vá em paz, vem do grego eini. O emprego dessa palavra sugere uma atitude sarcástica. O que Tiago está dizendo aqui é uma situação, é um emprego de palavras de modo sarcástico. Olha que interessante, irmãos. E de um modo cruel e principalmente indiferente. Indiferente. Justamente como ele falou, fazendo acepção de pessoas. Vá, é como se ele dissesse o seguinte, irmãos. Esse irmão do nosso meio. Vá sem se preocupar. Deus cuidará de você. Quantas vezes já vi isso acontecer? O irmão ali, preocupado, sem condições. Aí chega o irmãozinho, bate nele assim: Deus proverá. Deus proverá. Vai em paz, Deus proverá, Deus vai cuidar. Nunca vi um justo mendigar o pão, ainda fala para o irmão. Sabe como que Deus nunca viu um justo mendigar o pão? Sabe como? Utilizando outros crentes na fé que têm recursos para cuidar dos outros. As pessoas acham que é assim: você está lá na sua casa e vem do céu uma sacola com alimento e cai nessa mesa. As pessoas criam fábulas na sua cabeça para alimentar uma fé que não existiu, uma fé que não justifica, uma fé que não está em Cristo. Então, se você tem recursos, irmãos, você tem que pensar: o que eu tenho feito com os meus recursos? Eu tenho ajudado? Na igreja, você já parou para pensar quem é a pessoa que mais necessita da minha ajuda? Se isso nem passa na sua cabeça, se você só está preocupado em trabalhar de segunda a sexta, vir para a igreja nos dias de culto e tocar a sua vidinha, que tipo de fé é essa? Não é o que eu estou perguntando, não, é a Bíblia. É Tiago que está perguntando. Que tipo de fé é essa? Que fé é essa, irmão? Você concorda comigo que é a mesma coisa que dizer com as suas atitudes: vá sem se preocupar. Deus vai cuidar do irmãozinho. Deus está no controle. Ainda mais a gente que é calvinista, né? Fala que todas as coisas são decretadas, mas você esquece que as causas secundárias também são decretadas. E as causas secundárias envolvem você, sua atitude, sua oração, o seu evangelismo, o seu recurso para pagar lá sua conta de Deus. Não, você é meu irmão em Cristo, vai lá e paga a sua conta de Deus. Como é que está a dispensa da sua casa, irmão? Pastor, vamos ajudar aquele irmão lá. Vamos. Quanto que ele precisa? Vamos ajudar. Igreja que não vive isso não é igreja. Igreja que não vive isso não é igreja. Por quê? Porque não tem fé em Cristo. É uma igreja de pessoas não salvas. Você conhece igrejas que virou banco? Investem o dinheiro aí? Você conhece? Onde está a fé em Cristo nessas pessoas? Segundo Tiago. E ele pergunta: algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo. Ele pergunta no final: que proveito virá daí? Que proveito tem isso? A situação indicada aqui por Tiago, quando ele faz essa pergunta, é a mesma coisa que falar: não existe proveito nisso. Isso é uma situação morta. A pessoa está aqui num frio desse de lascar aí. Você vê a condição dela. Você sabe que ela está passando por necessidade. E você fala essas palavras: ide em paz, Deus proverá.
Deus te abençoe. Que proveito tem nisso? Isso é uma situação morta, assim como a sua fé é morta. Amados, as pessoas não precisam utilizar as mesmas palavras, mas a atitude de não ajudar implica o mesmo sentimento egoísta. Vá em paz é equivalente a um superficial, Deus te abençoe. E ser aquecido é ser preenchido. É o mesmo que dizer, Deus cuidará de você. Ser aquecido, ele diz aqui, aquentai-vos. Deus cuidará de você, é a mesma coisa. São nesse sentido que Tiago aplica essas palavras. Verso 17. Olha só que interessante. Eu não sei como está na sua versão. No verso, tanto na King James como na João Ferreira de Almeida, está do mesmo jeito. Assim, ele coloca a palavra assim, também a fé. Ou seja, ele linka a fé com toda essa situação a qual já foi expressa. Assim a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então ele ilustra para nós o que é uma fé morta. Ele ilustra uma situação prática. Tal fé não age, que não age, é uma fé morta. E isso não é fé e nunca vai ser. Agora entendemos por que os reformadores disseram, somente a fé salva, mas a fé que está só, não salva. A antepenúltima palavra, que é só, é a chave para entendermos isso. Se a fé está só, isso significa que nenhuma obra está crescendo a partir dela. Essa fé é uma fé morta. Esse tipo de fé é morta. Qualquer que seja a profissão de fé de uma pessoa que ela faça, é uma profissão de fé morta. Qualquer que seja o testemunho que essa pessoa dê, é um testemunho morto. Não há realidade viva quanto à sua afirmação sobre ter fé. Tal fé é uma fé que não salva. É uma fé sem raiz da justificação. Claro que eu tinha que trazer os comentários R.C. Sproul, que comenta. Olha o que ele comenta sobre este verso. Quando o Tiago diz que a fé sem obras é morta, ele está descrevendo uma fé que conhece. Ele está descrevendo uma fé que conhece, apenas conhece, o Evangelho. Veja só. O Dr. Sproul diz que, primeiro, os fatos estão na mente da pessoa. E tal pessoa diz até o seguinte, até concordo com isso. Há uma persuasão interior, diz Sproul, da sua veracidade. Mas ela permanece aquém da confiança em Deus. É uma fé que não tem confiança alguma nas obras e na pessoa de Cristo. Porque uma fé que confia em Cristo, ela age e responde como? Como? Você vê como Cristo andou, você vê como Cristo se portou, e você deseja. Você confia plenamente na obra e na pessoa de Cristo. Você deseja conhecer mais a Cristo. E tudo isso envolve confiança. Mas uma confiança profunda, não uma concordância mental sobre o Evangelho e sobre o que ele fez. Essa é a diferença dos 11 discípulos para Judas. Judas confiava na pessoa de Cristo? Não. Não confiava. Essa é a diferença entre eles, irmãos. E o que significa ser morto? Quando ele diz aqui que a fé, se não tiver obras, é morta. O que significa essa palavra? A vontade não passa a ação. É isso que é ser morto. A vontade não passa para a ação. De modo a entregar a sua própria vida totalmente a Cristo. Sim, irmãos. Isso é confiança. Essa pessoa nunca confiou sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Nunca passou das trevas para a vida. Nunca entrou pela porta estreita. Nunca bebeu do sangue
de Cristo e comeu da sua carne. Nunca, jamais recebeu Cristo pela fé. Amados, se a sua fé não imprime dia a dia no seu coração o caráter, a vontade de Cristo, que tipo de fé é essa? O nosso desejo todos os dias, buscamos a santidade. Quando falamos de santidade, nós temos um padrão perfeito. E quem é esse padrão perfeito? Cristo. Então, se a sua fé não imprime isso no seu coração, que tipo de fé é essa? Quantos sermões você já ouviu e vai continuar ouvindo? Mas e a sua vida? E o seu relacionamento com Deus? A sua fé tem gerado o quê? Será que eu posso olhar para você e dizer: você confia plenamente em Cristo? Uma fé sem movimento e vida é a fé morta. Porque o que caracteriza a vida? Quando a pessoa se move. Quando o coração está batendo. Porque você vai se ver filme lá, né? Todo mundo cai lá, parece que está desmaiado, a pessoa põe o ouvido, ou vai, né, sentir a pulsação. Por quê? Se tem movimento, tem vida. A fé não é diferente. O que é uma fé morta? É uma fé que não te movimenta. É uma fé que não te lança. É uma fé que o amor de Cristo, o que Ele fez na cruz, não te constrange. Você fica ali, ó, morto. A palavra morta é a melhor palavra que colocaram. Não é nem morta. Morto. Amados, é isso que Tiago está dizendo. Esse movimento é o que chamamos de vontade. A vontade alterada, porque isso é movido pela confiança que temos em Cristo. A esterilidade em dar frutos de justiça mostra que o dom gratuito de Deus em Cristo nunca foi recebido. Tal pessoa cuja fé não tem obras, irmãos, é alguém que professa apenas Cristo, mas não o possui. Não o possui. Diz que tem fé no Senhor, mas não o tem. Em Mateus capítulo 7, Sermão do Monte, finalzinho, Cristo alertou sobre essa fé falsa. Olha só, irmãos, o que ele diz. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Professa fé, esse pessoal aqui? Entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz, olha só, a vontade de meu Pai que estás nos céus. Somente aquele que faz a vontade. Qual é a vontade de Deus para os seres humanos? Que glorifiquem a Ele. Você glorifica Ele? Será que toda essa situação aqui que Tiago ilustrou, entrar uma pessoa necessitada e você falar, vai com Deus, Deus proverá, glorifica o nome de Deus isso? Está entendendo? Aonde que você começa a analisar que tipo de fé que você tem? A evidência está na obediência ativa. A obediência é a característica de quem tem a fé verdadeira. É necessário que a profissão de fé seja seguida por obras, ou seja, com os frutos que devem resultar dessas boas raízes. É impossível que uma raiz plantada perto dos ribeiros de Cristo não frutifique. É dizer que essa água da vida, como o irmão pregou, não tem nutrientes. E ele próprio disse que quem bebesse daquela água nunca mais teria sede. E não ter sede, e além disso ele diz também, que fluirão de dentro deles o quê? Será que é uma fé estéril? Será que é uma vida sem resposta?
Será que é uma vida de sentar no banco domingo após domingo? Será que é isso, irmão? Então reavalie a sua vida, meu querido. Porque o dia que chegar isso aqui, meu irmão, acabou. Aí, se você continua a leitura, você vai ver, profetizamos, eu estava na igreja no domingo, eu entreguei os panfletos, eu evangelizei, eu expulsei demônios. E Jesus vai falar simplesmente, eu não te conheço, não. Isso aí que você fala aí, é só da boca para fora. Que tipo de fé que você tem? E olha, que interessante. 2 textos do Antigo Testamento, Jeremias 17, verso 7 e verso 8. Olha que lindo esse texto. Mas bendito é o homem cuja, lembra que eu falei da confiança? Olha a confiança. Cuja confiança está no Senhor. No Senhor. Cuja confiança nele está, mais uma vez, ele repete a mesma palavra. Então, tudo é uma questão de confiança na pessoa e na obra de Cristo. Pode passar. Olha como ele será. Olha como ele será. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Olha a fonte aqui. Olha a água aqui, ó, que nunca mais nos dará sede. Ela não temerá quando chegar o calor. Aí você cruza lá com Mateus capítulo 7, a qual acabamos de ver, a qual ele ilustra aquilo que ele fala com uma casa construída na rocha e a casa é construída na areia. Aqui é mais ou menos a fé, a raiz de Romanos 3 e a raiz espúria que Tiago está falando. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano de seca, nem deixará de dar fruto. Por quê? Porque confia. Porque crê. Porque lançou toda a sua vida em Cristo. Essa é a diferença. Ainda mais em Salmos 92, verso 12 a 15. Olha o salmista que diz: os justos, Romanos capítulo 3, os justos florescerão. É 3:7. Florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. O cedro, né? Plantados, olha só, na casa do Senhor, raiz em Cristo Jesus. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Assim, mesmo na velhice. Eu vejo, olha, irmãos, abre o parênteses aí rapidinho. Pasmem. Eu vejo pastores querendo se aposentar. Sabe como que os puritanos se aposentavam? Sabe como? Só quando morria. Enquanto tinha vida, eles estavam pregando. Estavam ensinando os netos. Olha o que diz o texto. Mesmo na velhice, darão fruto. Permanecerão viçosos e verdejantes. E mais um. Para proclamar, olha só, que o Senhor é justo, que o Senhor é quem justifica. Ele é a minha rocha, olha a confiança. Nele não há injustiça. Essa é a fé verdadeira. Essa é a fé verdadeira. Verso 18 de Tiago. Mas dirá alguém, lembra de Romanos 9, né? Paulo também antecipa uma pergunta, né? Deus seria injusto? Tiago faz a mesma coisa. Mas dirá alguém, tu tens a fé
e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Quando ele diz, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, a pessoa aqui não quer dizer que Tiago tem a fé e ela mesma tem obras. O interlocutor se refere a uma pessoa que declara ter fé, mas não tem obras. E a outra que insiste que tem obras, mas não tem a fé. Ele separa a fé das obras. Porque tudo que foi dito aqui pode-se criar algumas coisinhas. Pode-se abrir aqui margem para aquelas pessoas que querem comprar a salvação, entenda o termo comprar, através de obras de caridade. É por isso, meu irmão, que você vê tantas pessoas que estão fora da igreja, não confiam em Cristo, mas se você falar, olha, tem uma obra de caridade aí, você quer participar, quer doar uma roupa, quer doar um alimento, a pessoa rapidinho fala, opa, eu ajudo sim. E eu falo, irmãos, construímos 2 casas no Jardim Planalto dessa forma. Pessoas querendo ajudar, mas não querendo nada com Cristo. Inclusive as pessoas de lá. Inclusive as pessoas de lá. O que Tiago está fazendo aqui nesse verso 18, ele está falando sobre 2 pessoas. Uma que tem fé, até que tem a vírgula, e outra, eu tenho obras. Tu tem fé, e eu tenho obras. Então, ou seja, 2 pessoas que desassociam a fé e obras, e depois ele complementa. Mostra a tua fé sem obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O que isso quer dizer? Fé e obras são desassociáveis, indissolúveis. Como é que se arranca o tronco, os ramos, tudo que ela tem da sua raiz? O que é uma árvore sem raiz? É uma árvore? Perde a sua própria característica, porque toda árvore tem uma raiz. É isso que ele está falando. E ele diz, mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Por que ele fala isso? Tiago recusa-se a aceitar a divisão entre fé e obras. Ele se recusa, por isso que ele fala, como se ele estivesse desafiando, Mostra-me. Cadê? Eu quero ver aí. Você fala que tem fé, mas não tem obra, então vai e mostra aí. Cadê? Me prova aí. E as pessoas falam que a fé é algo assim, você precisa sentir Deus. Você precisa... As pessoas romantizam, essa questão da fé. Romantizam, essa... Mostra aí, ó, que Tiago, mostra aí. Mostra, eu quero ver. Ele está falando isso, eu quero ver. Ele se recusa. A verdadeira fé, irmãos, não pode existir separada das obras. As obras agradáveis a Deus não podem ser realizadas sem a verdadeira fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se a sua obra não é acompanhada de fé, a sua obra é morta. Se a sua fé também é acompanhada sem obras, não é acompanhada de obras, também é morta. E ele completa dizendo, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E aqui entra um ponto muito importante. Tiago responde de modo brilhante, na segunda metade do versículo. A única maneira de você saber que a sua fé é uma fé real e salvífica, diz Tiago, é através da evidência objetiva de uma vida verdadeiramente transformada, uma vida que produz o fruto de boas obras. Amados, você que ainda esteja aí pensando, o que é as boas obras? Eu já vou definir isso aqui com textos bíblicos. Mas de antemão é uma vida que teme a Deus. E uma vida que teme a Deus é uma vida que busca Ele confiantemente. Confiantemente olha para Cristo todos os dias e busca uma vida de piedade. Uma vida piedosa é uma vida reverente, é uma vida em temor diante de Deus. Tá? Olha o último desenho que eu mandei para o Vitor hoje. Está no jeito aí? O
O que ele está dizendo aqui nesse último verso é justamente isso aqui. Está vendo a árvore? Está vendo a raiz? O que tem entre a raiz e a árvore? Vocês vão entender porque eu coloquei em Deus ali 11, verso 1. O que Tiago está dizendo é: eu tenho fé. E eu te provo isso com isso que você está vendo aqui. Mas a pessoa consegue ver a raiz? Não consegue. Por quê? Por causa de Hebreus, capítulo 11, verso 1. Que a fé, põe aí rapidinho, Hebreus 11, 1, e já volta para o desenho depois. Hebreus 11, 1 vai dizer o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Tá? Então, dizer que você tem raiz pode ser tanto mentira quanto verdade. E como eu sei que é verdade? Volta para o desenho. Está aqui Tiago. E está aqui o outro. Que ele levantou a situação dele. Mostra. Tiago está dizendo que tem fé através disso. E ele está desafiando esse, mostrar que está na raiz, ou que tem a obra sem a raiz. Entendeu? Só que a fé é o que diz realmente se temos a raiz. A fé verdadeira em Cristo Jesus. Então as pessoas não vão conseguir visualizar se realmente você está na raiz, a não ser por isso aqui. É isso que o Tiago está dizendo. Ele está falando: está vendo todos esses ramos? Está vendo toda essa transformação que Cristo fez na minha vida? Está vendo toda essa minha vontade? Você me vê aí constantemente trabalhando para o Senhor. Por quê? Você sabe por quê? Porque eu estou na raiz da justificação de Romanos 3. Agora, você me dizer que está na raiz de Romanos 3, justificado somente pela fé, cadê os ramos? Cadê os frutos? Cadê? Então, irmãos, que você possa entender isso que o Tiago está dizendo. E uma coisa importante que deve ser dita aqui: uma pessoa que está nesta raiz, todas as árvores são iguais? Todas as árvores demonstram a mesma qualidade de fruto? Sim ou não? Diferente. Uma irmã que está pela ali, a vizinha, está começando na fé, pode ser que saiu aqui, ó, uma florzinha aqui. Mas tem fruto? Tem resultado da fé? Tem. É só? É só. Porque as pessoas olham assim, ó, essa árvore aqui é do Spurgeon, né? É Spurgeon. Tá vendo? Eu não sou salvo. Não tem essa árvore aqui desse tamanho, não sou salvo. Aí as pessoas começam a questionar a raiz. Aí não tem confiança. Você deve ter confiança. E esse progresso em dar fruto na hora devida, em ter um tronco de árvore viçoso, grosso, firme, depende de quê? Esse processo depende de Cristo, depende dele. Tá? Então não confundam as coisas, irmãos. Tá? Só um parênteses aí para que eu explique isso. Mas acredito que já estamos aqui, irmãos, caminhando para o final nessa harmonização dos dois livros. E para concluirmos, a fé é a raiz, as boas obras são os frutos. O pecador não é salvo pelo fruto, porque tem pessoas que querem apresentar só isso. Entrega marmita na rua, né? As obras de caridade. Eu sou no culto sempre, eu sou batizado. Aí as pessoas anulam isso aqui. Ó. E existe árvore sem raiz?
Não existe. Então, irmãos, temos que entender que o pecador não é salvo pelo fruto, mas pela raiz. E é isso que Paulo diz sobre a justificação somente pela fé. O axioma é verdadeiro: uma boa árvore produzirá bons frutos. Toda árvore boa é evidenciada pelos bons frutos. E toda árvore boa tem uma raiz boa, ou seja, uma fé viva. Mateus 7,17, também no Sermão do Monte. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Ou seja, a pessoa pode até apresentar aquela árvore, mas o fruto vai ser bom? Sem raiz vai ser bom aquele fruto? Se é que vai ter fruto. Se é. As obras, conforme Tiago, e eu trouxe alguns versos que você pode anotar aí também, porque Tiago fala sobre essas obras. Quais são as características delas? Algumas das obras piedosas, algumas, tá, irmãos, citadas por Tiago são, olha aí no capítulo 1, verso 3. Sabendo disso, que a prova da vossa fé opera paciência. Aí você vai lá em Gálatas capítulo 5, do 22 em diante. O fruto, não é os frutos, é o fruto, é um só. Tiago entra aqui em sintonia. Olha só o capítulo 1, verso 12. A perseverança sob tentação e prova. Olha lá, verso 12. Abençoado é o homem que resiste à tentação, porque, tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que amam. Resiste à tentação, porque, tendo sido posto em prova. Esses são características de fé. Ainda assim, pureza de vida. Capítulo 1, verso 21. Olha o capítulo 1 como fala com a gente. Portanto, rejeitando toda imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar as vossas almas, rejeitando toda imundície. O que é isso? O que é isso? Santidade. E vem de encontro com o verso 27, que é o objetivo da carta dele, que define qual é a religião verdadeira. E ele continua, irmãos. Tem mais. Obediência às Escrituras. Verso 22 e 23. E sede cumpridores da palavra e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural em um espelho. Quem tem a raiz de Romanos 3, então faz o quê? Cumpre a palavra. Está ficando estreito, né, irmãos? Tem mais. Tem compaixão pelos necessitados, verso 27. A religião pura, imaculada diante de Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Claro que os órfãos e viúvas não é restrito apenas a essa classe, mas sim a qualquer obra de misericórdia e de ajuda que possamos oferecer. Ainda assim, imparcialidade. Quando no capítulo 2, no verso 1 ao 9, ele vai dizer, então quem tem fé verdadeira, age com imparcialidade, não com parcialidade. Tá? Ainda assim, agora no capítulo 3, do verso 2 a 12, o que ele vai dizer? O controle da língua. A fé refreia a nossa língua, irmãos. Lá no capítulo 4, verso 6 e verso 10. Olha o que ele vai dizer. Antes dá mais graça, portanto ele diz, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graças aos humildes. Então a fé verdadeira gera humildade.
E por último, no verso 11, 4:11, não fareis mal um dos outros, meus irmãos. Aquele que fala mal do seu irmão e julga seu irmão, fala mal da lei. E julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é um cumpridor da lei, mas juiz. O que ele está querendo dizer com isso? Para que os crentes sejam mansos, primeiramente, e verdadeiros. Quem é juiz aqui entre nós? Eu não posso tomar o lugar da lei. Se eu faço isso, sou um mentiroso. Temos que ser verdadeiros. Isso é a fé salvífica. Conclusão, irmãos. Tiago está tratando da diferença entre alguém que meramente diz ter fé e afirma ser um cristão, mas não o é, e outra pessoa que afirma ser cristão e realmente o é. Então ele estabelece contraste. A verdadeira diferença está abaixo da superfície daquela árvore que eu mostrei aqui para os irmãos. Se uma fé é viva, está ou não no coração que produz um fruto de boas obras. É isso que Tiago se preocupou em trazer. Em João 6, verso 28 e 29, apenas para concluir aqui e fecharmos, e você saiba o que é essa boa obra, as obras que Deus requer de nós, como atingir isso. Olha só o que diz João 6, 28 e 29. Então perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Cristo respondeu. Jesus respondeu, a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Só que cuidado. Quando existe essa palavra de Cristo falando sobre si mesmo, João 3,16, aqui de novo, enviou, o que está incluso neste que enviou? Enviou para quê? Então é necessário você crer no que Ele fez, na obra, na justificação. Então, irmãos, essa é a obra que Deus requer de nós. Por quê? Porque quando eu creio em Cristo, as obras que estão nele passam para a minha vida, são geradas em mim. Então, qual que é a minha preocupação? Crer verdadeiramente em Cristo Jesus e naquele que Ele enviou. Ou seja, toda a sua obra. Não se esqueçam disso. E lembrando que em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, Apocalipse também vai ter as mesmas palavras e sentidos. Olha sobre o que se trata o julgamento, o dia final. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam bons, quer sejam más. Volta para o desenho rapidinho. Você vai ser julgado, irmão, por isso. E o que define se isso é bom ou mal é o próprio juiz, porque o tribunal vai ser de Cristo. A sua justificação é em Cristo. Por isso que Mateus 7 ele fala, eu não vos conheço. Porque aqueles que estão nessa raiz, que fluem dele próprio, será que ele vai conhecer? É claro que ele conhece. É como se uma pessoa dizer, eu estou em você. Aonde? Não estou vendo. Então você será julgado conforme isso. Mas isso depende totalmente disso, da raiz da justificação. Amém? Deus te abençoe. Hoje foi a primeira harmonização do livro de Tiago. Tá? Que você tenha sanado suas dúvidas, porque o livro de Tiago é bem claro quanto a isso, para todos nós. Amém? Fique de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor. E assim continuamos nessa luta aí de entender as doutrinas bíblicas, né? Porém, palha não é mais, né? Tiago não pode ser palha, né? Está em total sintonia aí com o livro de Romanos. Vamos orar? Eterno Deus, nosso Pai, nesse momento eu te agradeço pela tua palavra,
por toda exposição bíblica aqui feita ao Senhor. A sua graça é evidente sobre nós, porque o Senhor tem nos ensinado, sanado as nossas dúvidas, e a sua graça é visível. Obrigado por isso, que possamos examinar, Deus, essa nossa fé, para que o seu nome não seja ridicularizado entre os homens, mas sim, Deus, um nome que é santificado, um nome glorificado, através das verdadeiras obras oriundas da fé. E cremos, Senhor Deus, que as obras de Cristo são suficientes para nós. E esta é a obra que o Senhor requer. Crer no seu Filho, aquele a qual o Senhor enviou para morrer na cruz e para satisfazer todo o seu desejo de ira e de justiça, Senhor. Obrigado por isso, Senhor Deus. Obrigado por esse sacrifício, que a nossa alegria, a nossa gratidão é eterna, é imensa, e que possamos, Senhor Deus, ser todos os dias compelidos, constrangidos por esse sacrifício, por esse amor. Obrigado, Pai. Cuide da sua igreja, continue, Senhor Deus, nos dando crescimento, nos dando entendimento da sua palavra. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja, esteja com todos nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Ótima semana. Temos assembleia sábado, tá bom? Às 15 horas, esteja presente. Traremos aí o nome da nossa irmã Fabiana e do nosso irmão Leonardo para a aclamação, dentre outros assuntos que temos que resolver. Tá? Ótima semana e Deus abençoe. Cumprimente, senhor.